Além dos tempos difíceis que estamos passando em Israel, o nosso calendário judaico também está em um dos dias mais tristes para o nosso povo, Tisha B'Av. O Mosaico convida o Rabino Michel Schlesinger da CIP para explicar um pouco melhor sobre o assunto para a gente. Rabino, bem-vindo. O calendário judaico é um calendário de festas, de comemorações. Mas existe uma data que reúne algumas das principais tragédias do povo judeu. E essa data é o dia 9 do mês de Av. Tisha B'Av, por excelência, é um dia triste. É um dia que lembra a destruição dos dois templos de Jerusalém. O primeiro pelos babilônios e o segundo pelos romanos. Depois disso, uma série de tristezas do povo judeu foram associadas ao dia 9 do mês de Av. O exemplo disso é a destruição do judaísmo ibérico, quando os judeus foram expulsos pela Inquisição daquela península. Tisha B'Av é marcado por um jejum longo, um jejum de 25 horas, parecido com aquele do Yom Kippur. Outros sinais de luto fazem parte desse dia, como, por exemplo, a proibição de se ter relações íntimas e também de usar calçados de couro. O que tem Tisha B'Av a nos ensinar para os dias de hoje? Como um judeu do século XXI pode se relacionar com a destruição dos templos de Jerusalém? Conta a lenda que Napoleão Bonaparte, certa vez, estava passeando por Paris, quando escutou gritos e choros vindos de uma sinagoga. Ele enviou um de seus auxiliares para entrarem lá e ver o que estava acontecendo. Então o ajudante de Napoleão volta e diz: Napoleão, eles estão chorando porque o templo deles foi destruído. Napoleão fala: como acontece uma tragédia dessas e eu não sou informado? Sabe o que acontece, Napoleão? Disse o auxiliar. Isso aconteceu 1800 anos atrás. Então Napoleão falou: aquele povo que chora a destruição do seu templo depois de tanto tempo, merece que um dia ele seja reconstruído. E o que significa a reconstrução do templo? A reconstrução do templo significa a reconstrução da sociedade como um todo. Significa criar uma sociedade de diálogo, de aproximação, de respeito ao próximo. O Talmud nos conta que muito antes do templo ser destruído fisicamente, ele já estava completamente destruído moralmente. As relações dentro do templo eram relações de disputa, de concorrência, de ódio. Se eles tivessem percebido tudo isso, talvez o templo não seria fisicamente destruído. Esse alerta é mais do que importante para os dias de hoje. Quando vivemos um conflito entre os terroristas do Hamas em Gaza e o exército de Israel, em que as populações civis dos dois lados estão pagando um preço muito alto, vale a pena nos perguntar: será que estamos fazendo tudo o que podemos para evitar o pior? E a resposta óbvia é não. Temos que investir muito mais no diálogo, na aproximação. Dizem os sábios que o templo foi destruído por sinat chinam, por ódio gratuito. A minha proposta nesse Tisha B'Av é que saibamos substituir esse ódio por ahavat chinam, um amor gratuito. Shalom.